Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha no canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a terceira lição com o tema Céu, o destino do cristão. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Paz do Senhor, pastor Nato Jackson. Do evangelista irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nato Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nato Jackson. Nesta lição, estudaremos o céu na perspectiva bíblica como morada eterna reservada para os cristãos. Veremos a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, e arguiremos acerca do que é exigido dos servos de Deus para que desfrutem da esperança celestial e, por fim, replicaremos o que as Escrituras Sagradas estabelecem como regra de fé e prática para a vida cristã enquanto se aguarda o dia da redenção. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Sim, pastor. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Evangelista Lucena, o senhor poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos da lição são 3. Distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse e, o último, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21, e Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Acompanhe conosco. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Semana passada nós estivemos estudando a lição de número 2, que teve como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. E naquela lição nós pudemos estudar sobre portas e caminhos, aprendemos sobre a porta estreita, o caminho apertado, aprendemos sobre o porquê entrar pela porta estreita é difícil e, por fim, nós aprendemos que entrando pela porta e pelo caminho do céu,
e aí implica em arrependimento, confissão de pecados e a responsabilidade de produzir frutos dignos de arrependimento. Então, foi uma lição bastante importante e edificante. E hoje nós estamos saindo, observe, iniciamos a primeira lição falando sobre o novo nascimento. Na lição passada falamos sobre a escolha, agora nascido de novo, há uma escolha diante de mim. Eu preciso não só entrar pela porta estreita, e nós falamos aqui que não é só a porta que é estreita, mas o caminho que vem posterior à porta também é um caminho estreito. Então nós fomos chamados não só para entrar na porta estreita, porque há portas estreitas aqui no universo prático, há portas estreitas que dão acesso a espaços largos, mas nessa analogia que Jesus faz, não. A porta estreita é justamente a configuração do caminho que está sendo delineado pela própria porta. A porta larga é necessariamente configura-se um caminho mais largo, um caminho de facilidades, e nós aprendemos isso na lição passada, quando falamos sobre viver na antiga natureza, a natureza adâmica, e agora em Cristo viver a nova natureza que foi criada segundo Deus em verdade e santidade. E esta semana nós estamos, melhor dizendo, estudando a lição 3, que tem como tema o céu, o destino do cristão. Mas antes de nós iniciarmos o comentário de nossa lição, queremos aqui reforçar aos professores de escola dominical a importância de você não só preparar a sua aula com antecedência, mas utilizar todos os recursos que estão sendo oferecidos na lição do professor. Nós temos aqui, vamos colocar em tela para você, nós temos aqui o texto áureo, o texto áureo, como o próprio texto diz, é o texto de ouro da lição da escola. É importante que você, quando apresente na sala de escola dominical, possa comentar um pouco sobre esse texto, porque o texto não está aí só para ilustrar, o texto não está aí só para preencher um espaço. Há um significado teológico, doutrinário e pedagógico para esse texto, por isso que ele é chamado de texto áureo. Então é importante que você pontue isso em sala de aula, explique. Nós temos aí, ao lado do texto áureo, nós temos a verdade prática, que é a verdade decorrente de todo o assunto que está sendo abordado na lição. Então é importante que o professor também dê uma lida nessa verdade prática, explique com suas palavras essa verdade prática, que a verdade prática ela tem como finalidade não só trazer um esclarecimento pedagógico acerca da verdade que está sendo trabalhada na lição, mas, sobretudo, fixar o conteúdo que está sendo trabalhado. E aí, abaixo do texto áureo e da verdade prática, nós temos a leitura diária. E essa leitura é importante que o professor possa realizar ou realize durante a semana. Nós temos aí, segunda-feira, a maravilhosa realidade bíblica do céu, Gênesis 1:1, Mateus 3:2, Apocalipse 21:10. Na terça-feira, estaremos para sempre com o Senhor no céu. 1 Tessalonicenses 4:17, conferir também com Efésios 1:3, 20 e 2:6. Na quarta-feira, há um prêmio a ser alcançado, o céu. Quais são as referências? 1 Coríntios 9:24 e 2 Timóteo 4:8. Na quinta-feira, temos aí céu, morada de Deus e pátria dos santos. Quais são as referências para esta afirmação? Hebreus 12:23, Gálatas 4:26 e Filipenses 3:20. Nós temos na sexta-feira aí o tema, a promessa de que estaremos com Cristo no céu. E qual o texto base dessa afirmação? João capítulo 14, versículo 3. E por fim, no sábado, uma nova realidade experimentada no céu. Quais as referências que embasam esta afirmação? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 e versículo 54, Isaías 61:3 e também Isaías 65:19. Além deste recurso, nós temos também um recurso do plano de aula da sua lição. Está lá o plano de aula, onde tem a introdução, a apresentação da lição, a motivação da lição, sugestão do método,
conclusão da lição, subsídio do professor. Então, são recursos que são oferecidos pela equipe da CPAD através de cada lição, que é importante que o professor explore, estude, considere cada tópico, que isso vai enriquecer muito a sua abordagem em sala de aula. E também não esquecer, além de tudo isso, na preparação de sua aula, não esquecer também de comentar um pouco sobre os textos base ou o texto da leitura bíblica em classe, que são Filipenses 3, 13, 14, 20, 21 e Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então, evangelista Alessandro, céu, o destino do cristão. Eu gostaria de pedir aqui um mapa mental da lição. E aqui nós temos a lição, como sempre apresentamos toda semana, nós temos a salvação, que é a temática, nós temos distinguir, primeiro tópico, distinguir céu, o alvo de todo cristão. Segundo, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, apresentar e pontuar que o céu, o fim da jornada cristã. E aí nós temos os subtópicos, o céu, o alvo de todo cristão, como definindo o céu conforme o ensino de Paulo, o alvo do cristão, e apresentar a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, um novo céu e nova terra, a linda cidade como nossa nova morada, e por fim, céu, o fim da jornada cristã, estaremos onde Deus está, as lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno. Então, esta lição é uma lição que vai não só reforçar essa esperança que há em nós de um dia estarmos para sempre com o Senhor, mas, sobretudo, é uma lição que vai nos impulsionar a viver uma vida de compromisso, de vigilância com Deus e, acima de tudo, reconhecer que essa bendita esperança que há em nós e na qual nós nutrimos e aguardamos não é fruto da imaginação dos cristãos, mas ela é bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. Perfeito, pastor. A realidade do céu é algo que a Bíblia ela já apresenta desde o Antigo Testamento, não é? Perpassando pelo Novo Testamento. A existência do céu é algo comprovado na teologia cristã. Nós temos como ver vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que tratam sobre esse ambiente espiritual. Não é à toa que a expressão céus aparece na Bíblia quase 700 vezes, para ser mais preciso, 699 vezes. No Antigo Testamento, a própria lição trata sobre isso, aparece 419 vezes com a expressão Shamaim, que é a ideia de céu. Obviamente que dessas 419 vezes, nem todas tratam do destino eterno do cristão, mas apontam para a existência do céu. No Novo Testamento, também da mesma forma, pelo menos 280 vezes aparece a expressão Uranus, que também trata sobre essa realidade espiritual. A nossa declaração de fé, não é, que é uma interpretação, como a gente costuma dizer, autorizada das Escrituras, tem um capítulo que dedica sobre esse assunto, que é o capítulo de número 23, e a declaração na página 195 já começa dizendo: cremos, professamos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos e para os condenados. Obviamente que essa última parte, para os condenados, pastor, aponta para o destino eterno daqueles que não estarão nos céus, né? Mas o que eu quis frisar aqui foi que a declaração de fé das Assembleias de Deus já inicia dizendo que nós cremos nisso, nós professamos, mas não somente isso, nós ensinamos a existência do céu. Obviamente que existem no mundo religioso outras percepções de céus, né? Em diversas religiões espalhadas pelo mundo inteiro, a gente vai ver que existem concepções de céus diferentes do que a Bíblia diz. Inclusive o caminho que conduz até o céu. O senhor falou aí sobre uma rápida explicação sobre a lição de número 2, né? Que falou sobre esse caminho estreito e o caminho largo, que diríamos que está interligado, pastor Nath Jackson e companheiros que aqui estão, a essa lição. Biblicamente falando, para que cheguemos a esses céus, esse destino final, é preciso que haja um percurso até lá. Então, eu acredito que a lição de hoje, ela vai tratar justamente sobre esse assunto
E como o senhor leu aqui na Verdade Prática, eu vou mais uma vez citar, diz que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Então o projeto é esse, acredito, da lição, não somente falar que existe um ambiente real no mundo espiritual chamado céu, que é um ambiente onde estaremos os salvos no destino eterno, mas que para chegar lá é preciso ter todo um percurso, ter toda uma maratona, se assim podemos dizer, que Paulo usa essa expressão quando fala da caminhada cristã. Evangelista Lucena, essa lição desta semana, o céu, o destino do cristão, é um assunto, por assim dizer, escatológico. Nós temos, o evangelista Alessandro trouxe aqui que existem diversas religiões que têm diversas perspectivas sobre esse céu, sobre vida pós-morte. Inclusive até o ateu ele tem essa perspectiva, tem a sua perspectiva de céu. E qual é a perspectiva do ateu? Até o ateu tem sua escatologia. E qual é a escatologia do ateu? Não existe céu. Então na escatologia do ateu não existe o céu, não existe vida após a morte. Então, de um modo geral, todo ser humano possui a sua escatologia. E essa ideia da existência do céu, antes da gente entrar propriamente na discussão do texto bíblico, essa ideia de céu é uma ideia universal. A gente pode ver em todas as culturas, dentro de cada cultura tem um significado diferente. Na cultura dos índios, os campos de caça, na cultura, na religião budista é o nirvana, na religião hinduísta existem diversos tipos de céu, na teologia islâmica tem o seu céu, até dentro dos grupos que são grupos chamados para-protestantes, né, que é os grupos que são classificados assim como os mormons, os TJs, todos têm no seu bojo teológico, tem a sua ideia de céu, de morada eterna. Então, tratar desse assunto não é um assunto apenas de interesse da igreja, muito mais da igreja, mas é trazer também, aí aproveitando as pessoas não evangélicas que frequentam a escola dominical, é um assunto de grande relevância, sobretudo para trazer uma mensagem evangelística a estas pessoas que estão no seio da escola dominical. Exatamente, pastor. É muito importante essa abordagem, esse recorte que o professor deve aproveitar, principalmente como o senhor destacou, em razão da presença de pessoas não evangélicas também na escola dominical. E falar sobre essa realidade do céu, partindo, né, do que já foi tratado pelo evangelista Alessandro, que é uma realidade bíblica, e enquanto ele estava falando sobre o céu como uma perspectiva real, que está revelado nas Escrituras, e o senhor mencionando, por exemplo, dessa percepção cultural que é comum às principais religiões, não só as atuais, como as antigas, isso mostra de que é um assunto que permeia a mente humana já de muitas gerações e que de alguma forma está intrínseco à própria constituição do ser humano. Deus colocou a eternidade, diz a Bíblia, né, no ser humano, no sentido da perspectiva pelas coisas eternas. Então há uma necessidade, atendendo à perspectiva de pessoas não evangélicas, principalmente, e entender de que o céu, diferente do que alguns imaginam, não é uma perspectiva escapista, como alguns querem insistir, não é? De que os cristãos inventaram essa realidade, essa perspectiva, esse ensinamento, com o propósito de sofrer da realidade social atual. Nada disso. É importante destacar de que essa promessa ela é desde o Antigo Testamento. E alguém pode dizer assim, mas como pode? Eu sei que o céu cósmico, o universo é descrito no Antigo Testamento, mas o céu como morada eterna não é uma realidade só do Novo Testamento. E enquanto o evangelista Alessandro estava falando, eu me lembrei, dentre outras passagens que poderiam ser citadas, Hebreus capítulo 11, quando o escritor ele vai tratar sobre atitudes de fé de personagens que marcaram o Antigo Testamento, que na realidade do Antigo Testamento tinha essa visão futurista, escatológica, pastor. Hebreus capítulo 11, quando o escritor ele segue falando, não é, sobre os heróis da fé, versículo de número 8, ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí segue o texto dizendo, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Obviamente, ele não está falando aqui da Jerusalém terrestre, que seria estabelecida futuramente através da liderança de Davi, vamos dizer assim, dentro da realidade davídica. Mas essa promessa futura, veja, um personagem do Antigo Testamento, que pela revelação gradativa de Deus, já tinha essa perspectiva, o que mostra de que não é uma doutrina puramente, vamos dizer assim, do Novo Testamento, ou uma tentativa escapista dos cristãos que enfrentavam as perseguições do primeiro século, pastor, por exemplo, para ter uma perspectiva de fugir da realidade do sofrimento, mas é algo que os próprios patriarcas, eles desfrutavam, eles tinham essa percepção, este sentimento. E é importante o professor em sala de aula iniciar, para não achar de que o céu é simplesmente uma questão partindo do Novo Testamento, mas é uma realidade desde o Antigo, mostrando que é um lugar real. O Antigo Testamento fala a esse respeito e principalmente nos escritos de Paulo. E o próprio Senhor Jesus faz menção. E quando o Senhor fala, pastor, sobre a realidade de trazer também alento, aí sim nós entendemos de que essa realidade, quanto à questão futura, ela tanto traz esta convicção, esta certeza de que os crentes, os servos de Deus, que alcançarão este destino eterno, eles serão poupados de todo sofrimento, aí sim, o que será tratado posteriormente, mas sobretudo de uma intimidade maior, que é estar sempre na presença de Deus, sempre na presença do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo, por mais de uma vez, em especial, por exemplo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, principalmente ali, onde ele trata sobre esse momento marcado pelo arrebatamento da igreja. Vamos para a próxima tela, que é a tela principal, primeiro tópico de nossa lição, definindo o céu. O evangelista Alessandro já trouxe aí a definição, o céu conforme o ensino de Paulo. O evangelista já começou aí a comentar um pouco. Eu queria pedir a próxima tela, por favor, que é o mapa mental. E aí nós temos definindo o céu, que já foi trabalhado, o céu conforme o ensino de Paulo, e agora o céu alvo do cristão. O que é que a gente pode, irmão Jonas, acrescentar a mais, além daquilo que já foi apresentado aqui sobre esse primeiro tópico da lição? É bem interessante observar esse último tópico, né? O alvo do cristão, o céu como alvo do cristão. Ora, se é alvo, significa que eu tenho que ter um posicionamento antes muito bem definido. Significa que existe uma jornada a ser percorrida. Quer dizer, essa jornada aí tem seus altos, seus baixos, seus problemas, mas eu preciso chegar nesse alvo que se chama justamente o céu. Então, significa que para chegar no céu, existe uma jornada e existe também uma forma de conduta e algumas decisões que a gente tem que fazer. Por exemplo, será tratado em outras lições, aqui também, claro que outras lições ficará isso mais evidente, a questão de como é que eu me porto para não me perder na caminhada, não abandonar o caminho, não negar o Senhor, para poder chegar justamente no céu, que é o alvo do cristão. E é bom deixar claro que Antigo Testamento e Novo Testamento, na teologia paulina, tudo se verte justamente para esse alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, que está na lição, que também está aparecendo na tela, diz: mas a nossa cidade está nos céus. Somente essa partezinha para a gente comentar o restante do versículo. Ele diz a nossa cidade, quer dizer, aquilo que é próprio de quem aceitou Jesus como Salvador. Então aqui nós somos forasteiros e nós somos estrangeiros. A nossa cidadania verdadeira é a cidadania do céu. Diz, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é nosso alvo. Agora, para atingir esse alvo, as lutas e os problemas são grandes, mas a gente tem um amigo chamado Espírito Santo. A gente tem Deus que está com a gente tem a Bíblia que está conosco. Então existe a necessidade de prosseguir, pastor, e de vencer para poder chegar lá. Tem um versículo, né, que eu gosto muito dele, que é Pedro, acho que talvez no segundo livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que mostra essa necessidade de prosseguir, que nós não somos daqui. Diz assim, capítulo 2, versículo 11 da primeira epístola de Pedro: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu quero destacar duas palavras:
somos peregrinos, somos forasteiros, porque estamos numa caminhada para chegar justamente onde? No céu. Então, a existência do céu, ou a percepção de que há algo além deste mundo, é uma verdade não só escriturística, porque é nela que nós nos fundamentamos, que toda a verdade sobre o mundo espiritual nós conhecemos a partir da Escritura, mas também é uma verdade extra-bíblica à medida que ela pode ser observada, claro, não dentro dos ditames das Escrituras, mas ela pode ser observada em todas as religiões, em todas as tribos, independentemente de terem conhecido ou não a fé cristã. Com certeza, independente, está na natureza antropológica do ser humano a necessidade de Deus e a visão de um futuro pós-morte. Não é à toa que toda cultura tem um destino ao céu e algo semelhante. A Bíblia é muito clara sobre céu e sobre inferno, mas você tem várias culturas que têm percepções diferentes. Mas mesmo com essas percepções diferentes, você consegue distinguir um lugar de castigo eterno e um local como se fosse um paraíso. Então isso está na antropologia. O ateísmo é algo à parte, não é à toa que ninguém nasce ateu. Eles mesmos dizem isso, as pessoas se transformam, o ateísmo é uma construção e é algo à parte, porque na natureza do ser sempre vai buscar a existência de Deus e, obviamente, vai ter um local de bênção, entre aspas, e um local também de castigo eterno. Todas as culturas estão lá. Isso só está presente na cultura porque está na natureza antropológica do ser, ver que após morte existe uma realidade. Isso é patente até aos grupos que são para-evangélicos, paramilitares, ou melhor, que caminham, paralelamente, mesmo aqueles que negam a existência de um céu agora, quer dizer, a pessoa morreu, mas não vai para o céu, uns admitem que estão dormindo, outro admite que morreu, depois Deus ressuscita, mas sempre falam de que lá no futuro vai ter um céu, um local. Não negam de jeito nenhum, pastor, essa realidade. Muda a perspectiva, não deixa de ser heresia, é claro que a Bíblia não apoia, mas ao mesmo tempo está dizendo, olha, existe um local de bênção que um dia as pessoas vão para lá. E uma coisa que é importante também pontuar aos professores, que comumente, quando se fala sobre este assunto, aí se entra a discussão em sala de aula. Quantos céus existem? 3 céus, 7 céus, quantos céus existem? E aí há um malabarismo muito grande, hermenêutico, para tentar provar quantos céus existem. Na verdade, nós sabemos que existe pelo menos 3 céus. Por que pelo menos 3 céus? Paulo diz que foi arrebatado até está estabelecendo limites. Ele foi até lá. E o que é que tinha nesse terceiro céu? Terceiro céu estavam as almas daqueles que morreram em Cristo e que estão aguardando o dia do arrebatamento. E os céus dos céus, onde está a morada de Deus? Pode ser o terceiro, pode ser um quarto, nós não temos como mensurar isso. Na tradição judaica, na tradição da literatura apócrifa judaica, se cita 7 céus, E boa parte das religiões orientais trabalham muito com esse número 7 céus. Nós temos, por exemplo, na literatura apócrifa, que é um livro apócrifo judaico, que mostra muito bem a realidade da compreensão que as pessoas tinham sobre esse céu dentro da literatura judaica. Nós temos, por exemplo, um livro apócrifo chamado O Segundo Livro de Enoque, no capítulo 20, no versículo 3, versículo 2, diz o seguinte: tem coragem, Enoque, não temas, e mostra-me o Senhor ao longe, sentado no trono alto, pois o que haverá no 10º céu, se o Senhor habita aqui? Ele diz, no 10º céu está Deus, e na língua hebraica ele é chamado de Aravat. Então, aqui, não só aqui esse texto, mas no próprio texto ainda do capítulo 20, ele descreve, versículo 1, diz assim: e aqueles 2 homens levantaram-me até o 7º céu. Veja, no mesmo capítulo fala de 7 céus e fala do 10º céu que Deus está. Isso é relevante? Não é relevante. Para um estudo histórico sobre essa perspectiva histórica nas religiões é interessante, mas
para nós não tem tanta relevância. Por que é que nós estamos pontuando isso? Para o professor não se ater a essa discussão. São 3, são 7, são 10, não importa. O que importa, de fato, é a existência do céu, é o céu não só enquanto promessa de Deus, mas o céu enquanto destino de todo cristão, e como destino de todo cristão, essa lição vai nos lembrar que nós precisamos manter uma vida de comunhão com Deus, a fim de que sejamos vencedores nesta vida, para que possamos alcançar a coroa da vida. Mas qual é a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. E no bloco anterior nós trouxemos aqui não só uma introdução sobre essa perspectiva do céu em diversas culturas e religiões, mostrando como a realidade universal não é uma história criada, uma crendice criada pelos cristãos, mas é uma verdade universal. Entretanto, é na fé cristã e nas Escrituras onde encontramos, de fato, a definição verdadeira sobre este lugar que é descrito não só no Antigo Testamento, mas nas promessas que Jesus realizou nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento. E citamos aqui a preocupação de não estar discutindo com relação à quantidade de céus. O foco da lição é falar sobre o céu, o destino do cristão e as implicações nesta jornada, nesta caminhada até alcançarmos a coroa da vida. E agora nós vamos para o segundo tópico de nossa lição, que vai falar sobre a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Evangelista Alessandro, quando falamos sobre o céu, já foi comentado aqui, há muitas literaturas que descrevem o céu, inclusive temos um livro, por exemplo, produzido no século XIV, que é um clássico que é estudado em diversas escolas, que é a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri, que ele faz uma descrição do inferno, depois a descrição do purgatório e depois faz a descrição do céu. E muitas pessoas acabam trazendo essa ideia de céu a partir dessa literatura. Nós tivemos também uma literatura que foi produzida, eu lembro, ainda na década, salvo engano, na década de 90, acho que nos anos 2000, chamado A Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno. E essa literatura, na verdade, ela foi consumida. Eu lembro que um vendedor de uma livraria aqui disse a mim que comprou esses livros para vender, e a cada 10 livros que vendia, dos 10 livros, 9 era sobre a divina revelação do inferno e só a divina revelação do céu. Então as pessoas começam a consumir esse tipo de literatura, de gente que foi arrebatado ao céu, de gente que viu, e aí falar do irmão Adão, né, a revelação na última trombeta do irmão Adão, a descrição do céu, e começam a criar no universo imaginário, no jargão popular, criar cenas e crenças que não estão em harmonia com as Escrituras. Aí esse tópico nós trabalharemos a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse, ou seja, segundo a revelação das Escrituras, que se sobrepõe sobre toda e qualquer revelação. Sim, pastor. Antes de responder de forma direta a sua pergunta, quando o senhor citou essas literaturas, né, muito vendidas em décadas passadas, pela própria expressão bíblica, novo céu e nova terra, esse livro já deve ser descartado, porque é algo novo, é algo que ninguém viu. A expressão que aparece ali no livro do Apocalipse é a expressão kainós. E a expressão grega kainós é algo inédito, é algo do ponto de vista nunca visto, não utilizado, nunca usado, não é? Então, como é que alguém pode ter uma visão desse céu se nem a própria Bíblia, pastor, trouxe relatos específicos sobre ele? Então, essa ideia de uma revelação do céu ou do inferno,
Isso, no meu ponto de vista, deve ser descartado porque a própria Bíblia já nos apresentou aquilo que precisamos conhecer sobre esses dois lugares. Nada além das Escrituras é preciso sobre esses dois ambientes espirituais, que é o eterno com Deus e o eterno sem Deus. Pois bem, voltando aqui para a declaração de fé, que, como já falei, é uma interpretação autorizada da Bíblia, na página, pastor, de número 199, traz uma explicação sobre esse ponto. E eu acho que é bom que o professor de escola dominical, a gente sempre aprendeu com o senhor aqui, que 3 literaturas devemos estar na escola dominical. Primeiro, a Bíblia, que é o maior e único e o melhor de todos os livros. Segundo, a lição, porque é o nosso roteiro. Mas, em terceiro lugar, a declaração, que é um documento que eu acho que nós devemos sempre estar lendo. Então, na página 199, traz uma descrição do céu. E baseado em Apocalipse, capítulo 21, pastor, é interessante notar isso, a Bíblia, ela traz uma expressão que, de alguma forma, fecha qualquer possibilidade de dúvida, porque no capítulo 21 e o versículo 1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Então Kairos, Oranos, Kairos é um novo céu e também é um Kairos, uma nova terra. Não é nada que nós tenhamos a ideia de como seja. E eu gosto muito da declaração de fé quando ela diz assim, sobre o novo céu e a nova terra, que é o destino final dos salvos. Aí cita o texto de Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí o texto diz assim: o céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação. Veja que esse novo céu não tem nada a comparar com aquilo que alguém já viu, com aquilo que alguém experimentou. E o texto ainda continua dizendo o seguinte: isso é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado, ou seja, confirmado no Novo. O próprio Senhor Jesus confirmou essa palavra profética. Ele diz assim: o céu e a terra, esse céu e essa terra que conhecemos, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 38. A promessa divina de que a terra permanece para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma terra. Então, quando eu falo de novo, pastor, eu falo de algo que ninguém experimentou. No Antigo Testamento, nós temos alguns textos que aludem a esse novo céu. Por exemplo, o texto de Daniel, que é muito conhecido, o capítulo 12 de Daniel, é o último versículo do livro de Daniel, né? Ele trata sobre esse céu que será conhecido no futuro, né? Daniel, capítulo 12, só para ler o texto aqui, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. A maioria dos expositores olham para esse texto como um texto escatológico que pode ser aplicado, inclusive, a esse fim, ou esse início, quer dizer, da vida futura. Um outro texto também é Isaías 65 e 17, que aponta de forma muito clara para esse novo céu e nova terra, que o apóstolo Pedro, pastor, faz essa ligação. No capítulo de número 3, e o versículo de número 13 da sua segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 3, e o versículo 13. Olha o que Pedro diz aqui de forma muito clara. Ele diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos, a palavra novo, kainos, aparece novamente, novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Eu diria, pastor, finalizando aqui essa minha palavra, que Apocalipse 21 e 5, inclusive está na lição, finaliza esse pensamento sobre esse novo céu e nova terra, quando diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu linko isso aqui, pastor, o que Jesus disse em João 14, versículo 1, 2, 3 em diante, quando ele disse aos discípulos: olha, eu vou para o céu, fiquem tranquilos, mas esse céu que eu vou, vocês também experimentarão. Eu vou voltar e vocês também estarão comigo para sempre. Então esse céu, como o senhor disse que não vale a questão aqui discutir se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, é um céu que ninguém nunca, jamais experimentou em sua plenitude, a não ser nesse momento final. Nós sabemos que existe o que nós na teologia chamamos de estado ou momento intermediário, que é onde os salvos estão aguardando aqui nesse momento o arrebatamento da igreja, que ainda não é esse céu novo, esse momento espiritual, esse lugar espiritual, né? Até porque nós sabemos de que tudo que será feito no futuro vai ser algo
que vai ser inaugurado com a noiva. É como uma noiva que se casa, que vai para uma casa nova. Ela inaugura aquele ambiente novo. Então, isso está guardado para essa noiva que é a igreja. E o senhor leu esse texto? Pois não, pastor. De Daniel, né, 12 e 13. Aí aqui na Nova Almeida Atualizada diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. O texto que o senhor leu também é 2 Pedro, né? Sim. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 13. Verso 13. Deixa eu ler a partir do 11. Diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, que é o tema da lição hoje. Exato. Não só aquela expectativa, aquela perspectiva do céu, que é o nosso destino, mas essa perspectiva nos impulsionando, Pedro diz, a viver uma vida santa e piedosa. Ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão no calor. Agora, versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, também citado aí pelo senhor João 14. Isso. Segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, evangelista Lucena, então não há como negar de que a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as Escrituras sempre apontarão para este lugar onde há justiça, onde há gozo, onde há paz, que é a promessa a todos aqueles que aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. De fato, pastor, é uma verdade que está revelada na Bíblia. Já foi falado aqui do Antigo, no Novo Testamento, citando-se vários versículos, e dentro da descrição que a Bíblia traz a respeito deste lugar. Enquanto o evangelista Alessandro estava aqui fazendo referência a vários versículos que tratam dessa realidade nova, o que naturalmente impedirá a possibilidade de alguém querer inserir ou definir como é que vai ser isso ou aquilo, já que a própria Bíblia não traz essa possibilidade. E eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 9, quando ele diz: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, parece uma contradição, mas algo que é extremamente que eu poderia dizer indescritível, pastor, no sentido pleno da palavra, nós encontramos algumas descrições para que a gente possa entender, ter uma noção da sua natureza, da sua realidade, daquilo que será marcado nesse ambiente e, sobretudo, quem estará lá, a presença de Deus, a manifestação plena da graça divina e, como diz o texto, né, a justiça, que é a personificação do próprio Deus. A Bíblia vai dizer ainda a respeito deste ambiente, trazendo essa descrição de que é um lugar espaçoso. Né? No próprio livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9, está escrito assim: depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ora, João descreve os mártires da grande tribulação, diz aqui o texto, como uma multidão a qual ninguém podia contar. Imagine, pastor, quando a igreja do Senhor, todos presentes, esses mártires, a dimensão espiritual desse ambiente, diferente do que alguns afirmam, que é um lugar limitado, não é, para 144 mil, a Bíblia mostra de forma muito clara a expansão desse ambiente quanto à sua natureza como reflexo do que a Bíblia retrata a esse respeito. É um lugar real, já falamos sobre isso, 1 aos Tessalonicenses 4,17, João capítulo 14, versículo de número 3, é chamado na Bíblia como paraíso, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, casa de meu pai, João 14, versículos de 1 ao 3, e também cidade celestial, Hebreus 13, 14 e Filipenses capítulo 3, versículo 20. E quando se trata do que o Apocalipse trata a respeito dela, mostra
de que qualquer revelação fora do que está dentro do parâmetro da baliza das Escrituras deve ser desconsiderado, seja intitulado o nome que for, pois isso se contraria frontalmente ao que está revelado na Bíblia. Irmão Jonas, uma coisa que é interessante, por exemplo, foi falado aqui pelo evangelista Alessandro e corroborado aqui pelo evangelista Lucena, que é o seguinte: é até comum na igreja algumas pessoas dizerem o seguinte, por não terem muitas vezes familiaridade com as Escrituras, com as doutrinas bíblicas, às vezes acabam construindo o seu bojo doutrinário em cima daquilo que ouve, né? Em cima, por exemplo, já foi dito aqui, que é a última trombeta, o livro Divina Revelação do Céu, e entre outras coisas. Então vai se confeccionando ali, criando o seu credo pessoal, não a partir das Escrituras, mas a partir daquilo que se escuta até em músicas, né? As músicas, elas têm um poder pedagógico muito grande e, infelizmente, algumas pessoas montam o seu credo a partir das músicas que escutam. Então, o que é que ocorre? Então, há pessoas que dizem assim, olha, nós seremos arrebatados, iremos para o céu. Aí se defronta com a verdade que o evangelista colocou aqui, e que foi citada também na nossa declaração de fé, que é uma verdade bíblica, de que a terra permanecerá para sempre, e haverá novos céus e nova terra. Aí a pessoa diz assim, oxe, mas isso não entra em contradição com aquilo que nós acreditamos? Nós não acreditamos que sempre estaremos no céu? Como é que haverá uma terra? Nós estaremos na terra ou nós estaremos no céu? E essa ideia de que essa terra será transformada não é uma ideia de um grupo heterodoxo? Nós acreditamos também nisso. O que é que a gente pode dizer isso ao aluno que de repente pode estar pensando sobre tudo isso que está sendo comentado aqui? Existem alguns grupos heterodoxos, né, que dizem claramente que será uma terra renovada, mas nesse formato de globo que a gente conhece aqui, que está totalmente desvaziado das Escrituras, porque o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, dá uma ideia de como será essa nova grei. Diz assim, e vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Quer dizer, não existe separação entre as nações. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz grande do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será justamente o seu Deus. Quer dizer, a descrição de novo céu e nova terra é de uma realidade ainda não vista e não contemplada pelo olho humano. Existem grupos heterodoxos falando que o globo vai ser reformado totalmente desvaziado das Escrituras. É como se fosse uma espécie de reforma que fizesse aqui embaixo e para que a gente vivesse. Mas a Bíblia está falando num ambiente onde o mar literalmente não existe mais. Então é outra configuração. E além disso, uma cidade que quando vem, ela ocupa justamente a terra, que é a Nova Jerusalém. Essa, pastor, é a esperança que nós temos. E quando se vai falar da descrição dessa cidade, de como é essa cidade, acho que o capítulo 21 do livro de Apocalipse é fundamental para o professor, até para gerar esperança no aluno que está lá. Porque capítulo 21 de Apocalipse, versículo 11, essa cidade tem uma iluminação própria. Que é a coisa mais linda disso tudo, é iluminação própria. Outra coisa, ela tem uma arquitetura própria, o capítulo 21 do livro de Apocalipse, do versículo 12 ao versículo 14, arquitetura própria. Ainda tem uma dimensão própria dela, capítulo 21, versículo 16 do livro de Apocalipse. E por último, ela tem um material que é próprio, não é quando a Bíblia fala do ouro, não é o ouro que a gente tem aqui que é perecível, né? É simplesmente uma imagem para a gente entender que é algo muito maior e mais precioso. Está lá no capítulo 21, versículo 16. E além disso, essa Nova Jerusalém tem um governo próprio, quer dizer, é a cidade aonde nós iremos morar. E ela vem ataviada, descendo do céu, como é descrito no livro do Apocalipse. Então, nesse novo céu, nessa nova terra, onde o mar não existe mais essa separação, como diz o próprio livro do Apocalipse. Para aqueles, né, que estão nos ouvindo, que querem considerar isso aqui como sendo uma alegoria, eu vou usar a mesma argumentação que o pastor, citar aqui, o nobre pastor
Ezequiel Soares, né, em alguns livros que ele escreveu, endereçado, né, ao público evangélico, mas também aos grupos heterodoxos, disse assim: fica difícil para você considerar como alegoria, e isso não diminui em nada o texto bíblico. Por outro lado, se é alegoria, tem uma verdade. Qual é a verdade central? Que não é alegoria, ele deixa bem claro como não é alegoria. Disse: se você quer considerar como alegoria, achando que não vai ser dessa forma, ficou complicado, porque toda alegoria tem uma verdade central. Qual é a verdade central daqui? É de que existe um novo céu, nova terra, numa nova configuração que ninguém ainda viu, que os crentes vão estar lá presentes. E uma outra coisa, e Jesus disse que na casa do Pai havia muitas moradas, né? Há um grupo heterodoxo que diz que só um número X de pessoas, vai entrar. Os 144 é que entrarão no céu, só que esse vestibular já fechou há muito tempo, né? E pastor? Que na verdade a promessa de Jesus é para toda a sua igreja, principalmente quando ele disse que onde eu estiver, estejais vós também. Então não é um grupo seleto, é de todos aqueles que venham a Cristo e se rendam aos seus pés e reconheçam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É bem interessante porque existe aquele ensino que é dado pela leitura, mas acompanhando algumas literaturas heterodoxas, eles ensinam também através da imagem. É interessante que quando fala do novo céu e nova terra, a imagem das casas são as mesmas imagens das casas que a gente tem aqui. Quer dizer, esquece esse tipo de casa, que lá não vai ter geladeira, nada desse tipo não. Quer dizer, é outro tipo de morar que ninguém ainda viu. Então não é no padrão humano, é no padrão justamente de Deus. A gente tem um indicativo de como será. Agora, para entrar lá, aí vai ter que aceitar Jesus, como o senhor bem falou, porque nessa cidade não entra de qualquer jeito. Porque o capítulo 21, versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, nunca dentro dessa cidade. E é interessante, evangelista Alessandro, por exemplo, quando nós estamos falando sobre o céu, sobre isso Jesus falou sobre o céu, Paulo falou sobre o céu, os apóstolos falaram sobre o céu, é um ponto pacífico dentro não só da teologia do Antigo Testamento, mas também da teologia do Novo Testamento. E aí, o irmão Jonas falou que esses grupos, às vezes, quando fazem suas ilustrações sobre o novo céu e nova terra, partem de uma abordagem do mundo atual para esse mundo eterno, né? Para o estado eterno. Só que é preciso que se compreenda que existem profecias no Antigo Testamento e no Novo Testamento que vão se cumprir estritamente durante o milênio. Uma coisa é o estado no milênio, outra coisa é o estado eterno, não é? Um outro ponto também que é importante esclarecer para o irmão ou irmã que está nos acompanhando é o seguinte: o senhor até falou aqui, o senhor citou, acredito que foi no bloco anterior, sobre o estado intermediário, né? Por exemplo, hoje um cristão, quando ele parte para a eternidade, nós dizemos fulano, comumente nós dizemos fulano foi para o céu, né? Mas qual é o céu que fulano está? Paulo descreve isso como paraíso, como terceiro céu ou como paraíso. Só que já foi dito aqui pelo evangelista de que esse local é um local temporário, não é um local eterno, porque nós estamos falando aqui de um estado intermediário dos mortos, como também aqueles que partiram sem Cristo não estão no inferno, que o inferno ainda está fechado. Eles estão no Hades, estão ali sofrendo, mas ainda o Hades não é o inferno. Então nós temos o céu, onde estão os salvos agora descansando. Eu poderia chamar o céu em 3 tempos. Primeiro tempo, o céu onde os salvos estão aguardando o momento do arrebatamento, é um céu. O céu do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, encontrar com o Senhor nos ares, e aí a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro durante 7 anos. E o outro, ainda assim, mesmo lá nas bodas do Cordeiro 7 anos, ainda assim não será o novo céu e uma nova terra, porque o novo céu e a nova terra virá justamente como o Senhor descreveu um pouco mais à frente. Então nós temos o céu em 3 tempos. No tempo do estado intermediário, o céu no estado
do arrebatamento da igreja e o novo céus e a nova terra, que é a plenitude de todas as coisas. Então é importante que o professor compreenda isso. Sim, pastor. Essa lição, ela transitará no âmbito da escatologia, isso ficou claro desde o início do programa, e resta nos dizer que o aluno, ele certamente vai ter muitas dúvidas sobre esses pontos que estão sendo colocados aqui, e o professor, ele deve, claro, de forma antecipada, antevendo-se isso, preparar seu rascunhozinho aí, mostrando justamente esses pontos que vão se completar no futuro, não é? Quando o senhor fala sobre esses 3 céus, eu acho que isso é o básico que o professor deve apresentar. Nós temos Lucas, quando Jesus fala sobre aquela história do rico e do Lázaro, isso reporta o primeiro céu que o senhor falou, entre o momento da morte e do arrebatamento da igreja. Eles estão no lugar de repouso, que a Bíblia chama de seio de Abraão, não é isso? Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, salvo engano, não é isso? Pois bem, o segundo céu, que é esse céu, que é o primeiro céu, que quero dizer, que foi quando o senhor dividiu... 16, obrigado, pastor, muito bem. Então, esse primeiro céu, esse céu intermediário, esse céu do aguardo. Esse segundo céu, que é quando o senhor fala do arrebatamento, é quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os coríntios. Ele diz que a igreja vai ser arrebatada e vai ser levada para um momento de confraternização que ele chama ali de bema, que é o tribunal onde os crentes receberão seus galardões, onde ele vai receber o galardão por aquilo que ele fez. E Paulo usa ali elementos como, por exemplo, acho capítulo 3, salvo engano, na primeira carta. Eu não estou muito bom de memória bíblica hoje não, isso me perdoe aí, viu? Mas Paulo utiliza ali elementos como, por exemplo, a palha, o feno, capítulo 3, então está correto sim. O ouro, então ele vai falar ali sobre um julgamento não para alguém que vai ser condenado ou não condenado, porque nesse segundo céu, vamos assim dizer, que vai ser o momento do arrebatamento, ali já é para os salvos. Então vai ser um momento de confraternização e de entrega de galardão, esse é o segundo. E esse terceiro momento do céu que o senhor falou, que é o céu da morada eterna, é João 14. Então citaremos aqui, primeiro momento, Lucas 16, segundo momento, desse segundo céu, desse segundo momento aí, 1 Coríntios 13, e o terceiro é João capítulo 14. Uma coisa interessante, pastor, que eu gostaria de falar, já que estamos falando nessa subdivisão didática de céu, que na Bíblia não está assim, não é? Isso é apenas uma forma didática para a gente entender escatologicamente esse momento. Há uma informação que o apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo sobre essa questão do céu, no capítulo 6, pastor, e o versículo de número 16, que é um céu que ninguém nunca vai chegar lá, a não ser Deus. Ele diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eternamente. Há essa ambiência espiritual aqui que somente Deus, em sua soberania, está. Deus, ele transita em qualquer tipo de ambiente de céu. Nessa didática que o senhor fez, que eu achei muito interessante, Deus está em todos, porque ele é onipresente. Mas há uma ambiência celestial desse céu do governo de Deus. É como um rei que está no seu lugar lá reservado, que ninguém chega. É esse céu aqui da sua soberania que Paulo utiliza essa expressão, que ele habita nessa luz inacessível. E eu vim aqui buscar uma informação, a expressão inacessível é a expressão aprócitos. É um lugar que ninguém pode chegar. Então, somente Deus, em sua soberania, ele está nesse ambiente celestial, que poderíamos chamar de céu também. Mas apesar dele estar lá, ele não está apenas lá. Ele está em todas essas ambiências que o senhor falou. Então, isso aqui é bom. Por que eu lembrei desse versículo, pastor? Porque eu tenho uma rápida sentimento de que alguém vai tocar nesse assunto, vai dizer, então, Deus está sozinho lá no céu e a igreja não está. Opa, esse ambiente celestial aqui, que poderíamos chamar de céu, é um lugar à parte, onde ele está em sua soberania, por isso que Paulo diz que é inacessível. Mas em todos os ambientes dos céus, é claro que a pessoa, o ser divino estará presente, sem nenhuma dúvida. Só para revisar aqui, o professor que está nos acompanhando, o texto que o senhor citou é Lucas 16, 19 ao 31, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao
16 e João capítulo 14, do 1 ao 3. Versículos do 1 ao 3. Isso. Então, irmão Lucena, é muito céu, né? É importante. Eis a razão pela qual o professor deve aproveitar, e o bom, pastor, é que esse programa vai estar disponível, não é, logo no início da semana. Você pode estar parando ponto a ponto, parte a parte dos blocos, para fazer as suas interações, anotações, para que fique ainda mais fácil. Parece muita informação, na verdade não deixa de ser, mas nada que o professor, com esse cuidado, com essa dedicação, possa ter segurança, não é, para poder repassar ao aluno. E subsidiado também pelo subsídio da superintendência, que está disponível para que o irmão, professor, professora, possa ainda mais ter conhecimento de um assunto tão importante que diz respeito à nossa identidade como servo de Deus, que é pensar no céu, coisa maravilhosa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Colossenses 3, mais de uma vez, dizendo que quem passou da realidade do mundo para a realidade de estar na presença do Senhor, pensa nas coisas do céu e busca as coisas do céu. Então é céu do começo ao fim, pastor. O céu, o fim da jornada cristã. Estaremos com ele para todo sempre? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a terceira lição, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. E no bloco anterior nós estávamos comentando o segundo tópico de nossa lição, e eu gostaria de pedir a próxima tela, por favor. Nós temos aí o novo céu e a nova terra, nós já comentamos, e a linda cidade como nova morada. Uma coisa importante, irmão Jonas, que é possível que ocorra em sala de aula, de repente, das pessoas, como já comentamos aqui com o evangelista Alessandro, que tem pessoas que às vezes confundem, né, as profecias do milênio com profecias do estado eterno, a Jerusalém do milênio com a Jerusalém do estado eterno. São as mesmas Jerusaléns? São Jerusalém diferentes? O que o senhor pode comentar? Tem, pastor, diferenças muito grandes, e é justamente aí que acontecem as confusões que são feitas por grupos heterodoxos, que pega a Jerusalém do milênio, que é do capítulo 19, e expande ela no sentido de dizer que aquela mesma Jerusalém será a Jerusalém do estado eterno. Não, são cidades completamente diferentes, distintas uma da outra. Aqui está o capítulo 19, tem uma Jerusalém do milênio, o capítulo 21, como nós lemos, tem outra. Por sinal, para ajudar o professor, a declaração de fé, na página 200, ela tem uma informação que é precisa, que faz essa distinção. Vou ler alguns trechos aqui. Exemplo: o novo céu e a nova terra não são a terra paradisíaca do milênio, já começa fazendo essa abertura, essa distinção. Nem a santa cidade ou a nova Jerusalém que desce do céu. Está lá Apocalipse capítulo 21, versículo 2, como nós lemos. É a Jerusalém milenial. Estamos aqui num período pós-milênio. Temos aqui a Jerusalém que é de cima e a Jerusalém celestial. A nova Jerusalém, ela é quadrada e tem a forma de um cubo que mede 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura, feita intermitentemente de ouro transparente, um tipo de material inexistente justamente na Terra. Então ele está fazendo a distinção muito clara. O que é a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém que vem descendo do céu, que ela é quadrada. E ele ainda continua: o muro da cidade tem 12 portas, 12 anjos nela, e mais o nome das 12 tribos de Israel. Nos fundamentos do muro consta o nome dos 12 apóstolos de Cristo, Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E esses fundamentos são adornados com pedras preciosas. E ele ainda continua: a cidade não tem templo, pois o seu templo é Deus e o Cordeiro, e não necessita de sol nem de lua, pois o resplendor da glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem sofrimento, diferentemente da Jerusalém do milênio, que haverá todas essas coisas. Por isso a distinção. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 21 e o versículo número 4. Por sinal, esse é um tópico que vai ser trabalhado justamente
na nossa lição. Isso não acontecerá, pois o próprio Deus habitará no meio do seu povo, é a nossa eterna bem-aventurança, pois o pecado será banido para sempre. Quer dizer, na Nova Jerusalém não há pecado, mas na Jerusalém no milênio ainda haverá pecado. Então, essa distinção, se o professor fizer a partir da página número 200, se alguém perguntar, tem uma distinção muito bem definida, pastor. Pastor Nádio Jackson, e completando o que o professor disse ali, a nossa harpa cristã, que é maravilhosa, né, que é um compêndio de adoração teológica. A gente tem como fazer teologia com os hinos da harpa. No hino de número 26, diz exatamente essa descrição que está na declaração de fé, trazendo essa ideia perfeita dessa nova Jerusalém, que é totalmente diferente da terra e do céu, que é essa nova. Né? Então, hino de número 26 tem a teologia cantada que acabou de ser explicada aí na declaração de fé. E um outro detalhe é que essa Jerusalém terrestre está em Apocalipse 20 e a Nova Jerusalém, capítulo 21. A Jerusalém terrestre é descrita aqui nas profecias de Zacarias, né, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. E a Nova Jerusalém, capítulo 20, 21 e 22 do Apocalipse. Então, precisa ver essa distinção. Próxima tela, por favor. E aí nós temos aqui céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está, as lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno. Próxima tela, por favor. Nós temos aí o mapa mental, né, desse tópico, o céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está, as lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno. Evangelista Lucena, estaremos onde Deus está. Essa já é a promessa que foi citada aqui pelo evangelista Alessandro, lá de João capítulo 14. Jesus disse: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa maior esperança. Perfeitamente, pastor. Isso aponta para o desejo, né, que foi revelado por Deus desde o início, de estar sempre com o ser humano. E embora o homem tenha, por meio de Adão, caído, pecado, transgredido, já que ele é o representante, né, da raça humana, e isso foi temporariamente obstruído, impedido, mas por meio de Cristo, da redenção, da restauração, o homem pode desfrutar do que poderíamos dizer de que é a finalidade última da vida do ser humano, que é viver com o Senhor eternamente. Ora, se já é prazeroso, pastor, já é maravilhoso, como seres limitados que somos, dentro de uma realidade temporal, limites físicos, imperfeições em todos os aspectos, sentir a presença do Senhor, desfrutar de uma comunhão com Ele aqui nesta vida, o que imaginar de viver eternamente com Ele, desfrutando de uma dimensão superior a toda esta. Ora, por isso que o nome é céu, não é? Porque aponta para essa realidade. Nós teremos a condição de viver em santidade, sem preocupar-se em transgredir, em cair, de ser destituído pela fragilidade, pela realidade do pecado. Nós teremos um conhecimento ampliado, mas essa ideia da comunhão com o Senhor, ela é superior. Teremos benesses que temos aqui flechas, lá teremos uma realidade totalmente diferenciada, mas esta em relação à comunhão, ela é extremamente maravilhosa. Por isso que nós devemos buscar a Deus, ser motivados pelo Senhor, pela sua palavra, buscá-lo, como o próprio salmista diz que anelava pela presença de Deus, e a gente precisa nutrir esse nosso coração. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, nós devemos orar, adorar e servirmos ao Senhor com esse propósito, com essa finalidade, e para termos esta segurança, esta certeza, este prazer maravilhoso de desfrutar dessa comunhão, que é uma marca, que poderíamos dizer, uma das mais importantes dessa vida celestial plenamente com Cristo. E estar com Cristo, aí entra o segundo ponto, o segundo subtópico, as lágrimas cessarão. É um ambiente completamente diferente do ambiente deste mundo. Com certeza, pastor. Quando o senhor toca nesse assunto, eu estou lembrando uma palavra que ficou bem forte, né, na lição, e que o evangelista Alessandro mencionou, a palavra no grego kainos, que é novo. Quer dizer, é tão novo que a gente não sabe como é. Quer dizer, é um presente. Não dá para eu descrever. Assim, a Bíblia mostra algumas coisas, umas características, né,
algumas características próprias da cidade, mas não dá para fazer um desenho perfeito. Agora, de uma coisa, a gente pode dizer com certeza que ela não tem, que é justamente para responder esse segundo tópico. Não tem cemitério porque ninguém vai morrer, né? Não tem farmácia porque ninguém vai adoecer lá. Não vai ter pronto-socorro, não vai ter ambulância. E isso a gente pode chegar e dizer, porque as lágrimas cessarão. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia, não vai ter mais dor ali. Tudo se finda. Enquanto aqui um crente passa por tantos problemas, né? Quantos irmãos nossos, né? Eu começando lá de trás mesmo, né? Quantos irmãos nossos morreram, né? Vítima de tortura, Coliseu Romano e tantos outros. Mas aquela dor cessou. Quantos irmãos nossos hoje estão em cima de um leito, no hospital, num leito, sentindo tanta dor, tanta angústia. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade, pastor, de morar numa casa boa, confortável com tudo. Mas a esperança que reside dentro da gente por meio do Evangelho é que um dia estaremos definitivamente no Senhor, num ambiente de paz, de harmonia. E a gente antever, ou melhor, quando nós estamos no culto. Quando a gente sente a presença de Deus, olha, aqui nesse tabernáculo, né, limitado pela carne, a gente sente a presença de Deus, é bom. Só em falar do céu aqui, dá vontade de dar glória a Deus nesse programa. É tão bom como é falar, imagine quando a gente estiver lá. Então não haverá lágrimas, não haverá mais dor, nem morte, nem angústia. É para onde nós iremos. Agora, a salvação é de graça, mas há um preço também de quem está aqui embaixo, né? E essa verdade, irmão Alessandro, ela é bem consoladora, né? Bem confortante, porque quando nós olhamos para a nossa existência, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade, Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aqui nessa vida, o máximo que um homem consegue sobreviver é 120 anos. Nada que se compare à eternidade. Eu sempre digo que na linha da eternidade a nossa existência é apenas um pontinho pequenininho aqui na Terra. Então, são verdades que devem ser consideradas. Às vezes a gente tem a nossa sociedade um frenesi tão grande, a gente se preocupa com tanta coisa, e às vezes acaba esquecendo do mais essencial, que é de manter um relacionamento com Deus, ter uma vida com Deus, manter uma vida de comunhão, porque a vida é como uma vela acesa ao vento. Qualquer momento ela pode apagar. E aí, o céu como repouso eterno deve ser uma verdade que deve nos levar a viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de piedade e, acima de tudo, uma vida de testemunho cristão. Sem sombra de dúvida, pastor. Isso é o que nos motiva, isso é o combustível que faz estarmos aqui na Terra como participantes desse reino futuro, né? A experiência que o cristão tem desse reino, desse céu, já é no aqui e agora. Por mais que venhamos a experimentá-lo no futuro, mas nós já temos esse gozo no presente. E é isso que nos faz vencer, como foi citado aqui pelo professor Jonas, essas intempéries da vida, né? Essas perseguições, muitos às vezes com a própria vida, né? Essa certeza de um repouso eterno. E essa certeza, pastor, que nós temos, ela é validada pela palavra do próprio Jesus. Porque lá em João 14, versículo 2, ele já garantiu, ele diz, na casa do meu pai há moradas. Ele já disse, já está pronta, já existe. Não se preocupe, não tenha dúvida, será que vai ter? Não, ele já garantiu esse repouso. E eu acho muito bonito porque ele diz assim, logo em seguida, depois de garantir que há essa morada, ele diz que viria outra vez, isso é a segurança dessa promessa. Para que ele vai vir? Aqui falar do arrebatamento da igreja. Para levar-nos justamente para esse lugar, para essa morada, para esse repouso. Então há uma segurança, nós temos a segurança de que esse repouso eterno existe. Porque quem prometeu, ele garante isso. E o texto diz que levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então esse repouso eterno, ele é real, porque quem prometeu não mente. Esse repouso eterno, ele foi garantido porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o melhor de tudo é porque esse repouso eterno não vai ser um repouso solitário. Ele diz para que vocês estejam onde eu estiver.
Maravilhoso é pensar em estarmos na eternidade ao lado dessa pessoa maravilhosa que é Jesus, né? Quando Paulo, por exemplo, escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, quer dizer 4, versículo 13, ele diz que a mensagem desse repouso ela é confortante, ela é consoladora, porque ele diz assim, não quero, porém, irmãos, versículo 14, que sejais ignorantes acerca dos que já morrem ou dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então veja, a promessa desse repouso, pastor, é uma promessa garantida, porque foi quem prometeu. É uma promessa que nos traz consolo, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. E baseado nesse texto aqui, a gente deve ficar feliz. Apesar das grandes agruras, apesar dos grandes problemas que enfrentamos aqui do ponto de vista social, religioso, nós temos essa convicção de que esse céu é real, ele não é mitológico, ele é real, porque quem prometeu é verdadeiro. E isso nos traz conforto, nos traz alegria. O escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre o céu, ele usa pessoas lá do Antigo Testamento como exemplo para dizer, olha, do mesmo jeito que eles foram motivados e batalharam pela fé, inclusive muitos foram cerrados ao meio, morreram. Pegue esse exemplo como motivo para você fazer a mesma coisa. Então, essa promessa nos traz, pastor, a responsabilidade também de batalharmos por isso. A gente olha para eles como um exemplo e diz assim, vale a pena. Nós vamos fazer o mesmo percurso. Por isso que Hebreus, no capítulo 11, diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são esses? Esses mártires, esses fiéis do Antigo Testamento, que disseram, olha, a gente fez a nossa parte, a gente batalhou por uma terra que a gente nunca nem viu, mas sabe que existe, não é? É uma terra verdadeira. Então nós também hoje, repousar, ou esse repouso eterno, pastor, é o galardão máximo que receberemos, né? E termino aqui dizendo que Deus é tão maravilhoso, que mesmo nós sendo seres finitos, porque nós fomos criados, então nós não somos eternos, nenhum homem é eterno, porque foi criado. Mas Deus nos deu a possibilidade de comungarmos com Ele dessa eternidade. Nós vamos estar na eternidade por meio da imortalidade, né? Paulo fala em capítulo 15 de Coríntios que isso que é revestir, isso que é corruptível, isso que envelhece, que acaba, se revestirá da incorruptibilidade. Para quê? Para desfrutar desse repouso eterno. Porque se não tivesse a incorruptibilidade, nós não teríamos condições de repousar de forma eterna. Então veja que coisa maravilhosa. Deus preparou o céu, uma morada, e ainda nos dá essa possibilidade de termos o corpo glorioso para que assim possamos desfrutar eternamente com a sua presença. Isso é maravilhoso. O senhor falou do escritor aos Hebreus, né, que o escritor aos Hebreus usou um exemplo do Antigo Testamento para aplicar à igreja hoje e dizer cuidado, né, que vocês tenham cuidado, não cometam os erros dele. E aí eu lembrei desse texto aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14, que diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, esse texto é emblemático, né, que não só nos remete a esta grande promessa do Senhor, mas nos estimula a nos animarmos aí, considerando aqui que os crentes aqui estavam sob perseguição, e disse, olha, não se preocupe, perseguição não é por todo o tempo. Chegará um dia em que tudo isso vai passar e o mais importante é a eternidade com Cristo. Evangelista Lucena, nosso tempo já foi embora. O que é que o senhor poderia estar orientando o professor que nos acompanha na abordagem desta lição? Pois não, pastor. Eu diria que diante de tudo que já foi exposto, o belíssimo comentário que os companheiros aqui já fizeram, os inúmeros versículos citados, é lembrar, seja na parte final ou na metade do comentário em sala de aula, lembrar de que em razão do grande privilégio, como foi descrito agora há pouco pelo evangelista Alessandro,
como servos de Deus, cabe ter a consciência de que tem uma responsabilidade. O Senhor Jesus vai dizer, pela sua palavra, que o céu é tomado à força. Isso mostra da responsabilidade que temos. Sabemos que a salvação é pela graça, isso é indiscutível. Mas quando lemos Salmo de número 15, 1 de João, capítulo 3, versículo de número 3, 1 aos Tessalonicenses, capítulos 4, do 1 ao 4, mostra de que nós precisamos, pastor, viver uma vida de santidade para que possamos, então, desfrutar das benesses plenas no céu. Bom, Jonas. Dizia o professor da escola dominical que ele leia Lucas capítulo 10 e versículo 20 e incentive o seu aluno que o nome dele está escrito nos céus. Isso é tão importante para o aluno da escola dominical entender. Tantas discussões, tantas coisas que muitas vezes existem, que pode até tirar o foco da lição, mas não perca o foco dos objetivos e diga ao seu aluno, o nome dele está escrito nos céus. É a garantia de que um dia estaremos lá. Lucas capítulo 10, versículo 20. Evangelista Alessandro. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, eu acho que esse texto encerra esse assunto de forma maestral, quando diz assim, a palavra de Jesus, o próprio Jesus dizendo, eis que cedo venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você quer participar um dia da eternidade com Deus nos céus, guarde o que está escrito aqui. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar. Evangelista Alessandro, nos dê a honra. Pois não, pastor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos louvar o Teu nome por aquilo que aprendemos, Senhor, a exposição da Tua Palavra mediante o ensino desta lição. Queremos Te rogar, em primeiro lugar, que continue nos ajudando, nos dando graça e força, para que possamos continuar na caminhada cristã ao fim de chegar nesse lugar tão esperado, que são as mansões celestiais. Continua ajudando a Tua igreja, Senhor. Veja o Teu servo, a Tua serva que neste momento nos acompanham, mas que estão de alguma forma enfraquecidos na vida cristã, na sua vida espiritual, que eles possam ser renovados de força à luz daquilo que foi ensinado, para que continuem, Senhor, prosseguindo nessa peregrinação rumo ao céu. Senhor, nós Te pedimos que a Tua bênção continue sobre a Rede Brasil de comunicação, que tem sido, Senhor, esse veículo abençoador. Abençoa do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, bem como a diretoria da nossa igreja aqui em Pernambuco, a mesa da convenção também. Abençoando também, Senhor, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, fortalecendo aquele departamento e a equipe que ali está, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Muito obrigado, Senhor, pelo céu e por esta garantia eterna, isso em nome de Jesus. Amém. Estamos no final do programa. Hoje estudamos a terceira lição com o título O Céu, o Destino do Cristão. Na próxima semana veremos a quarta lição com o título Como se conduzir na caminhada. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.